Fala galera, tranquilo? É um prazer estar conversando aqui mais uma vez com o movimento. É, Acho que é sempre um prazer, assim, tanto a minha história por ter feito parte da Novep, que é uma empresa júnior que, se vocês são do Médio Aspirante, vocês ainda vão conhecer, ou não, de repente vocês já tiveram a oportunidade de conhecer também. É, e também por ter participado da equipe que fundou a Baré, assim, ter participado das duas primeiras diretorias e até ter chegado ao Brasil Júnior, assim. Acho que o MED foi com certeza um dos melhores períodos da minha vida, por tudo que eu vivi, pelas pessoas que conheci, por tudo que a gente acreditava, assim. E eu acho que, aliás, isso é o principal, a coisa que mais me alegra, assim, em voltar, em ter mais contato e continuar conversando com a galera do MED, assim. Com certeza é o propósito. Acho muito nobre quando a gente fala de Brasil empreendedor e tudo que a gente carrega por trás disso. Então, o Brasil mais ético, íntegro, comprometido com a verdade, mais colaborativo, onde os atores de cada espaço, de cada lugar se integram para gerar micro-revoluções, mais educador, que a gente empodera esses atores para gerarem micro-revoluções por todo o país. E acho que a parte que mais conversa comigo, que com certeza é o mais competitivo, que fala de empresas melhores, governos melhores e universidades melhores. E pensando nisso, né, quando a gente fala de Brasil, acho que isso conversa comigo porque eu vejo que é uma grande necessidade assim do país. Porque historicamente a gente tem boas universidades. A gente, sei lá, tem a melhor universidade da América Latina, as duas melhores universidades da América Latina, então a gente tem a USP e a Unicamp, que são boas universidades, ótimas universidades. A gente tem outras universidades pelo país que são muito boas, só que no momento em que a gente se contenta com essas boas universidades, a gente deixa de ter ótimas universidades, que são as universidades que geram as grandes pesquisas e que, por exemplo, estão dizendo nesse momento de coronavírus o que a gente tem que fazer e como a gente tem que proceder e estão fazendo as grandes previsões do futuro que formam os grandes políticos dos países, os grandes empresários dos países, os grandes formadores de opinião. A gente não pode assim, a gente não pode se contentar só com boas universidades. A gente no Brasil também historicamente tem bons governos. E não estou me posicionando politicamente aqui, mas acho que a gente nunca teve um governo que batalhou contra o bem-estar do povo, assim. A gente nunca teve um governo que colocou a gente numa guerra desnecessária, pelo menos da minha concepção da história. Hoje talvez a gente viva um momento um pouco mais delicado, mas a gente ao mesmo tempo nunca teve ótimos governos assim, que tomassem medidas de longo prazo, que se preocupassem no que ia acontecer depois do período depois do mandato deles, assim. A gente historicamente tem políticos que são muito inteligentes, muito bons, assim, mas não são políticos ótimos. A gente também tem um histórico no Brasil de boas empresas e cada vez mais a gente tem ótimas empresas nascendo, porque a gente está começando a ter a consciência de que não dá só para ser bom, assim. Então, empresas que se preocupam em escalar e ao mesmo tempo tem muita causa e propósito envolvidos, assim. Só que, enquanto todas as empresas do Brasil não se preocuparem em serem ótimas e elas se contentarem por serem somente boas, a gente sempre vai ter uma economia instável, a gente sempre vai ter muita gente vivendo de vulnerabilidade, e ser bom não é o suficiente. E aí o ponto de tudo isso que eu acho que eu espero que vocês estejam conseguindo entender é que, gente, ser bom é bom, mas não é ótimo, assim. Acho que o bom é inimigo do ótimo, essa é a frase, assim, que define. E aí eu acho que vou para a última pergunta, assim. Vocês estão no momento de fundar a empresa junto de vocês e de começar uma história que talvez tenha impacto na vida de pessoas que vocês não vão saber o nome. Que daqui a 5 anos, quando vocês estiverem formando na faculdade, daqui a 5 anos, quando vocês estiverem formados na faculdade, vivendo como profissionais, talvez tenham pessoas que estejam entrando na empresa júnior, entrando e começando a participar de uma experiência que vai ser transformadora na vida delas. E com certeza, se hoje vocês fizerem uma J boa, a experiência delas vai ser muito boa. Mas a gente olhando para o nosso estado como país, assim, para a nossa situação como país, talvez bom não seja o suficiente. Ainda mais quando a gente tem um propósito tão desafiador que é o Brasil empreendedor. A gente precisa ter ótimas empresas juniores, assim. E é muito mais fácil a gente fazer isso quando elas nascem já ótimas, ao invés da gente ter que transformar de uma boa para uma ótima. Mas falando assim, né, da diferença, né, do bom inimigo do ótimo, foi que eu falei ali atrás. E entender isso foi muito importante assim para a pessoa que trouxe essa concepção. Então, essa frase vem de um estudo de um cara chamado Jim Collins. Ele é um professor em Stanford, um estatístico, e ele passou 6 anos da vida dele pesquisando
e tentando entender qual era a diferença entre uma empresa boa e de uma empresa ruim. Ele basicamente se preocupou em pegar várias empresas que estavam no mesmo período histórico, elas trabalhavam com o mesmo tipo de produto, o mesmo segmento de mercado, elas estavam inseridas no mesmo contexto, eram quase assim irmãs gêmeas, mas enquanto a média do mercado delas era uma, essas empresas, que são as empresas ótimas, elas se destacaram das outras. Assim. E ele tentou entender qual era o diferencial. O que fazia essas empresas serem 3 vezes melhores do que as empresas do mesmo nicho, com o mesmo contexto, no mesmo mercado? O que fazia com que elas tivessem um crescimento exponencial, enquanto as outras empresas, até em períodos de crise, assim, você conseguia observar essa diferença. E ele observou assim, e conseguiu diferenciar o que faz uma organização ser muito boa e o que faz uma organização ser ótima. E beleza, né? Ele escreveu um livro chamado Feitas para Durar, um livro um best-seller, muito sucesso, trouxe para esse professor, que era o Jim Collins. E um belo dia ele saiu para almoçar com um dos alunos dele, que na época estava gerenciando um dos escritórios da melhor consultoria do mundo. E esse aluno olhou para ele e disse: Poxa, Jim, teu estudo é ótimo, assim, academicamente ele é incrível, é muito legal a gente conseguir ler um livro, conseguir observar alguns contextos dentro de uma empresa e observar se uma empresa é boa ou se uma empresa é ótima. Mas cá entre nós, isso é praticamente, realmente, assim, teoricamente muito bom, mas praticamente deprimente. Porque lendo isso, a minha única perspectiva que eu tenho é de que eu sei diferenciar o que é uma empresa boa de uma empresa ótima. E para isso não adianta. Eu quero transformar empresas boas em empresas ótimas. Esse é o meu objetivo e meu trabalho profissional. Eu quero passar por essa transformação quanto organização. E esse questionamento, né, como organizações se tornam ótimas, foi o que guiou o Jim Collins a fazer uma nova pesquisa. Então ele decidiu que ele ia juntar novamente um grupo de pesquisadores e eles iam entrar em organizações que tinham números parecidos com o do resto do mercado, desde sempre, aquela mesma situação. Tinham contextos muito parecidos, estavam dentro do mesmo mercado, forneciam os mesmos produtos, mas algo foi diferencial para fazer com que, mesmo que elas estivessem performando no mesmo nível, em algum momento elas tivessem uma virada de chave e se tornassem organizações ótimas e despontassem em relação ao resto do mercado. E aí, poxa, até a gente tem um super exemplo disso, mais ou menos qual era a perspectiva de pesquisa do Jim Collins. Então, poxa, a Kimberly-Clark, né, durante a maior parte da sua história, uma empresa centenária, sempre teve como experiência assim trabalho com produtos relacionados à extração de madeira e celulose. Em determinado momento eles mudaram isso e foram muito mais para um mercado parecido com o da P&G, de agregar valor em pequenos produtos como lenços, como barbeadores, enfim. E isso daqui que vocês estão vendo é mais ou menos como ela performou no mercado de ações. Então, até 1971 ali, até bastante tempo depois, eles tinham resultados muito parecidos com o mercado em geral, mas algo acontece ali em 1991 e até um pouquinho antes que faz com que eles despontem do resto. Assim. E você vê uma distância de, sei lá, de quase 4 vezes maior ou até mais, assim, ali na época de 1991. Uma das coisas que foi muito importante assim pro Jim Collins é que ele é um estatístico, então ele queria provar com dados. Então não adiantava ele fazer uma pesquisa científica, entrar nas empresas, ter toda a capilaridade que ele tinha de entrar nas empresas, conversar com as pessoas certas, acessar os dados certos, se a pesquisa dele não ia ser científica. E ele queria respostas fortes para dizer por que essas empresas elas eram boas e se tornaram ótimas. E uma das coisas que ele bateu muito forte assim, que com a equipe dele é que eles não iam escrever um artigo, um livro ou o que fosse sair daquela pesquisa. O resultado daquilo não ia ser, a resposta da pergunta deles não ia ser liderança. Assim. Porque liderança muitas vezes parece ser uma resposta um pouco fácil. Então, eu acho que alguma coisa está ruim, porque a liderança não faz certo, porque a liderança toma as decisões erradas. A minha empresa júnior não está performando bem, porque as lideranças tomam as decisões erradas. Isso parece ser uma resposta um pouco fácil, né? E aí, em resposta a isso, a equipe dele falou, ok, a gente vai dar uma olhada aí no que você está falando, voltou para ele e disse, bom, infelizmente a gente vai ter que dizer que a resposta é sim a liderança.
E aí o Jim Collins ficou, pô, isso é um absurdo. Como é que você vai dizer que uma empresa que é uma das líderes de mercado, que está ali no top 3, por mais que ela performe muito parecido com a média, ela não tem uma liderança? Pô, no caso da Kimberly-Clark, que foi o gráfico que a gente acabou de olhar, você vai me dizer que a P&G é uma empresa que não tem liderança? Sabe? Você vai dizer que uma Unilever é uma empresa que não tem liderança? São empresas que estão dentro do mesmo setor da Kimberly-Clark? É muito difícil a gente dizer isso. E aí, né, ele respondeu isso para a equipe dele, e a equipe dele trouxe com uma resposta dizendo, bom, não é que a diferença esteja em ter liderança ou não ter liderança. A diferença clara que a gente nota é que existem tipos diferentes de liderança que você tem em cada organização e de cada indivíduo. E eles identificaram isso e mapearam em 5 lideranças, em 5 níveis de liderança, né? Que são o que a gente vai conversar um pouquinho agora. Esses 5 níveis de liderança, eles começam do 1 e eles não são coisas muito complexas. Por exemplo, se é uma liderança de nível 1, você não precisa ser uma pessoa que manda em ninguém, você não precisa ser o presidente da sua J ou um diretor. Você simplesmente tem que ser um indivíduo altamente capacitado. Então, você sabe o que você tem que, qual é a sua contribuição ali, que muitas vezes pode ser a simples execução de uma tarefa, ou pequenos trabalhos assim, mas que você faça aquilo com muita produtividade, e usando do teu talento, do teu conhecimento. Usar a técnica, aquilo que você já sabe, tentar procurar ter bons hábitos de trabalho, ter disciplina, entregar aquilo com que você se compromete. E acho que um ponto muito importante, assim, a gente lê, fazer contribuições produtivas por meio do talento e do conhecimento. Mas, gente, isso são coisas que a gente tem que estar constantemente buscando. Aliás, assim, a gente não está falando de uma grande empresa que tem anos de mercado, a gente está falando de uma empresa júnior onde está todo mundo ali no mesmo barco, pouca experiência de mercado, é isso que a gente está buscando dentro da empresa júnior. Então, é uma galera que tem que se capacitar muito e se capacitar de forma coerente para entregar aquilo que a J precisa. E, gente, aqui a gente está falando de uma contribuição simples, a gente está falando de executar. Não é um líder nível 5 se ele não tem capacidade de executar, que é alguma coisa de liderança nível 1. Assim, a gente não pode falar que a gente é líder se a gente não faz a nossa parte, assim, porque, enfim, não é coerente. Quando a gente fala de liderança nível 2, a gente está falando de um membro que é colaborador da equipe. Beleza. A gente tinha no líder nível 1 uma pessoa que ela executava e fazia a sua parte, mas agora ela precisa que as suas contribuições sejam úteis para o grupo. Assim. Não basta eu saber fazer muito bem o que eu faço se o resultado final daquilo que a gente está fazendo não vai satisfazer o nosso cliente, não vai atingir um objetivo que a gente tem, que seja regularizar a nossa J, que seja fazer um processo seletivo para colocar gente boa dentro, que seja um trabalho que a gente precisa entregar assim, enquanto equipe. E esse foco no objetivo tem que ser muito claro para todas as pessoas. E a gente, como liderança, é responsável por absorver esse objetivo, comprar esse objetivo e que ele guie todas as nossas ações, de forma que não basta eu entregar para dizer que eu sou um líder muito bom porque eu entrego a minha parte. Isso é liderança nível 1. Liderança nível 2, a gente precisa contribuir com o objetivo final e com o time. Assim. O que vai, às vezes, significar que a gente vai ter um trabalhão, né, para fazer alguma coisa dentro da nossa empresa júnior, e no final a gente vai ter que mudar a estratégia, de repente aquilo que a gente fez naquele momento não vai mais precisar, não vai ser mais necessário, a gente vai ter que fazer outra coisa, retrabalho, gente, isso faz parte, entendeu? Mas a gente tem que ter essa preocupação de que a atmosfera da equipe tem que ser boa, então não poxa, fiz um trabalho, tive um desgaste, vou precisar mudar a estratégia, isso não serve mais. Tudo bem, galera, o importante é o objetivo ser alcançado, vamos dar as mãos aqui e vamos para frente. Quer dizer, né, nesse período de corona, não dar as mãos exatamente da forma como a gente gostaria, mas se juntar e ir para frente, assim. Acho que o líder a liderança de nível 3 é o primeiro momento em que a gente fala de ser competente, assim. De ser gerente, quer dizer. Tem que ser competente em todos os níveis. Mas, finalmente, a gente está falando sobre realmente gerenciar e ter poder de decisão. E aí a gente está falando de buscar aqueles mesmos objetivos que para você são claros, e direcionar os recursos que podem ser as pessoas, pode ser a grana que a J tem, pode ser o tempo que vocês têm para dedicar para a empresa júnior, naqueles objetivos que vocês definiram com o time de vocês. Coisas muito importantes assim sobre a liderança nível 3. O gerente nível 3, ele não pode ser uma pessoa autoritária. E ele tem muita responsabilidade em fazer com que todas as pessoas da equipe dele e que ele está gerenciando tenham conhecimento
do objetivo que eles estão buscando, e, se possível, até definir esses objetivos em conjunto, assim. Porque um líder nível 3, ele não consegue trabalhar, primeiramente, se ele não for um líder nível 1 e nível 2, se ele não conseguir ser um líder que entrega e ser um líder que consegue contribuir para o objetivo final em grupo, mas, principalmente, assim, ele precisa dar condições para que as pessoas exerçam a liderança nível 1 e nível 2 e entreguem um trabalho que eles precisam para que o objetivo seja cumprido. E aí notem, assim, que a principal coisa que a gente está falando em todos os níveis de liderança é sempre o objetivo. O objetivo sempre precisa estar claro para todo mundo, para que a gente consiga ter esse potencial de executar e de alcançar o que a gente quer assim, fazer quanto grupo. Então, líder nível 3, ele vai gerenciar as pessoas e os recursos na direção de uma busca para o objetivo pré-determinado, mas ele vai dar as condições e, principalmente, deixar esse objetivo claro para que todas as outras pessoas exerçam seus níveis de liderança. Aí a gente vai para o líder nível 4, e acho que esse é o nível mais comum assim de liderança que a gente tem à frente das grandes organizações, né? Acho que a frase fica até mais bonita. Ele catalisa o comprometimento com uma missão clara e forte, bem como uma busca vigorosa dessa visão, estimulando padrões elevados de desempenho, né? E esse líder é a pessoa que, putz, chega, faz muito, puxa a galera para cima, cobra um desempenho bom, mas é muito importante assim que esse líder nível 4 ele seja todos os outros níveis de liderança juntos. Então, poxa, como é que eu vou cobrar padrões elevados de desempenho se eu não faço a minha parte e não entrego os meus afazeres de um bom padrão, assim? Se eu não tenho um desempenho elevado, como é que eu vou cobrar isso? Poxa, vocês já foram cobrados por alguém hipócrita, sabe? Tipo, alguém que não faz e está cobrando você para fazer? Você vai olhar para aquilo e você vai se perguntar por que eu estou fazendo isso e para alcançar um objetivo que essa pessoa está me dizendo que eu tenho que alcançar. Assim. Aliás, liderança traz muito de exemplo, né? E liderar pelo exemplo é muito mais do que liderar, é muito mais fácil do que liderar pela fala. E assim, gente, o líder nível 4 é o líder mais comum das organizações. Então, geralmente é a pessoa que ela tem muita clareza da missão da organização. Ela precisa ter essa capilaridade de conseguir enxergar em todos os níveis quais estão sendo as entregas. Ele foi um líder nível 3 antes de ser um líder nível 4, então ele precisa enxergar como passar a visão para as pessoas para poder ele cobrar esse padrão alto de desempenho. Ele precisa entender como tem que ser, como os recursos, tanto humanos, quanto financeiros, quanto de tempo, quanto de energia, precisam ser dedicados para que aquele objetivo seja cumprido. E ele precisa saber fazer com que essas pessoas se comprometam, assim, com que elas podem. Então, mais importante do que ser um líder que cobra padrões altos, elevados de desempenho, é entender o quanto essas pessoas podem se comprometer de fato para entregar aquele objetivo. Porque não adianta eu ficar cobrando de alguém que está dizendo que não vai ter tempo para me entregar um trabalho, não adianta eu esperar que ela me entregue o trabalho, porque ela já deixou claro que não vai conseguir. Então, precisa ser um líder que também tenha muito diálogo assim, com as pessoas, e precisa ser um líder que consiga entender qual é a capacidade produtiva ali que aquela organização tem. E, bom, gente, esses são os 4 primeiros níveis de liderança. E quando o Jim Collins, lá atrás, olhou para o mercado, ele percebeu que a maior parte dos líderes eles estavam dos líderes e CEOs de grandes organizações, de grandes empresas, eles estavam enquadrados nesse ponto assim, do nível 4. Ele via que as pessoas, que era muito mais comum a gente ter líderes de nível 4 do que líderes de nível 5, por exemplo. E o líder nível 5, ele só tem uma pequena diferença do líder de nível 4, mas é a diferença que é aquele detalhe que faz toda a diferença. Assim. O líder de nível 5, o líder de nível 5, ele é uma pessoa que constrói uma excelência duradoura por meio de uma mistura paradoxal de humildade pessoal, força de vontade, baseada no profissionalismo. O que isso significa, né? Aqui, quando a gente fala de liderança nível 4, a gente tem um super exemplo de pessoas que enchem a boca, assim, e que têm um discurso muito bonito. Isso é muito comum no líder de nível 4, mas a gente precisa de muito mais do que isso para fazer uma organização ótima, né? Organizações boas são nível 4, organizações ótimas são nível 5. Essa excelência duradoura, ela não vem para uma liderança em que uma pessoa incrível que vai vir e vai construir uma organização porque ele era um líder incrível e ele vai sair e a organização vai despencar e nunca mais vai ser a mesma porque ele é um líder incrível.
Um líder incrível, um líder nível 5, ele tem essa preocupação de depois que ele sair da organização, a organização precisa performar melhor do que ele. Assim. Isso é um fato. O líder nível 4 ele tem essa humildade pessoal e essa força de vontade, e a gente vai entrar nesse ponto um pouco mais. É engraçado que quando a gente fala de liderança, geralmente é um assunto muito abstrato, né? Poxa, como é que a gente mede humildade pessoal, como é que a gente mede força de vontade? Isso são coisas um pouco difíceis da gente olhar para uma organização e dizer, cara, essa organização tem mais humildade pessoal ou esse líder tem mais humildade pessoal e força de vontade do que o outro. Mas tem algumas coisas que a gente consegue observar e que a gente consegue prestar atenção em nós mesmos, assim, para fazer com que a gente deixe de ser um líder nível 4 para a gente construir organizações nível 5, organizações ótimas. Fala um pouco de autoconhecimento, né, que acaba sendo um pouco abstrato, mas não precisa ir para uma montanha, ficar meditando 5 anos, depois voltar e você vai ser um líder nível 5. Mas nível 5 é muito sobre o quanto a gente está disposto a se entregar pela causa. Assim. Então, o tempo inteiro, quando a gente fala de liderança, acho que mais do que... Acho que até o nível 4 ali, a gente trouxe isso com muita força. O tempo inteiro a gente fala sobre deixar objetivos claros, sobre o quanto você consegue interar as pessoas sobre o objetivo que vocês conquistaram juntos, que vocês querem conquistar juntos. O quanto o líder nível 1 é o que contribui muito para o objetivo, com o talento dele. O líder nível 2 contribui muito para o time alcançar aquele objetivo. O líder nível 3, ele gerencia para alcançar aquele objetivo. O líder nível 4 cobra alto desempenho para alcançar aquele objetivo. E tudo isso vai falando muito sobre a paixão, assim, que essas lideranças têm pela causa. Só que o líder nível 5, ele tem uma paixão especial, assim, quase inumana, assim, pelo que ele quer conquistar. Então, acho que o primeiro ponto, assim, para a gente observar a diferença entre o líder nível 4 e o líder nível 5 é a forma como ele toma decisão em prol desse objetivo. E aí, o primeiro ponto, assim, que a gente traz, e acho que é super coerente quando a gente fala das empresas juniores aspirantes, é que eu acho que a coisa mais difícil e mais importante da gente fazer no momento da gente fundar a nossa J, ou no momento até de que a gente entra na nossa J, fazer um processo seletivo, pensar quem é que está no barco com a gente, é escolher as pessoas certas. E isso exige muita paixão pelo propósito. Porque, gente, a gente vai fundar a nossa empresa júnior provavelmente com as pessoas que são os nossos amigos, com as pessoas que estão próximas da gente na faculdade, ou a gente entrou ali por um processo seletivo em que a gente teve um grupinho ali que se uniu, mas a gente precisa entender que não basta a gente ter um grupo de pessoas, assim. Aquela frase que diz que as pessoas são o maior ativo de uma empresa, essa frase é mentira, assim. A frase deveria ser: as pessoas certas são o maior ativo de uma empresa. Isso porque se a gente ficar gastando tempo com tentando gerenciar, tentando motivar, tentando engajar as pessoas que estão dentro da nossa organização, tentando gastando muita energia pedindo para eles fazerem o mínimo, a gente não vai conseguir entregar aquilo que a gente precisa entregar para alcançar aquele objetivo do Brasil Empreendedor. Assim. A gente não vai ser uma ótima EJ se a gente ficar gastando tempo com isso. Muitas vezes a gente acaba, poxa, sei lá, acho que se vocês perguntarem de qualquer empresa júnior que tenha mais de 1 ano ou que tenha 2 anos de existência ou mais, perguntar quem nunca fez uma reunião para se perguntar, cara, como é que a gente vai engajar os membros? Poxa, e se aquela reunião, essa mesma reunião, naquele dia tivesse sido sobre como é que a gente vai fazer para melhorar a qualidade dos projetos que a gente entrega? Como é que a gente vai fazer para a gente vender os projetos mais fácil e a gente gastar muito mais energia executando o projeto e, de fato, fazendo o que a gente está aqui para fazer do que a gente gastar tempo vendendo, assim. Mas não, a gente tem que gastar essa energia, gastar esse tempo para gerenciar muitas vezes gente que assim não quer estar ali ou que está ali por qualquer outro motivo que não é o objetivo que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer no momento em que a gente decide montar nossa empresa júnior, ou que a gente decide entrar numa empresa júnior, ou que a gente decide tomar um cargo de liderança, tomar uma posição num projeto, é pôr as pessoas certas dentro do barco, pôr as pessoas erradas fora do barco, porque as pessoas erradas elas contaminam o ambiente. Então, no momento em que a gente tiver uma pessoa certa se doando para aquele objetivo e ela olhar para o lado e ver que tem um monte de gente que não está contribuindo, ela vai se questionar por que ela está dedicando o tempo dela, por que ela deixou de fazer alguma coisa que era importante para ela para estar ali se dedicando para aquele objetivo.
E também tão importante quanto a gente colocar as pessoas certas para dentro do barco, pôr as pessoas erradas para fora, é a gente colocar as pessoas certas no lugar certo. E isso, inclusive, né, traz uma frase que eu gosto muito, que quem foi do movimento Empresa Júnior amazonense na mesma época que eu estava no EG, ouviu muito, é primeiro quem, depois o quem. Acho que mais importante, antes de definir o objetivo que a gente quer alcançar como empresa júnior, quais são as nossas metas, quais são aquilo que a gente vai correr atrás, quais são as nossas causas e as nossas bandeiras. Acho que um grande questionamento que a gente tem, acho que tem que ter essa preocupação de colocar as pessoas certas dentro do bar. Porque as pessoas certas, juntas, numa discussão, elas vão entender para onde é que a gente tem que levar aquele barco, assim, para onde é que a gente tem que remar. Agora, se você tiver o propósito mais bonito do mundo, se vocês tiverem os objetivos mais alcançáveis do mundo, mais fáceis, mas vocês tiverem as pessoas erradas dentro do barco, vocês vão ficar remando em círculos, ficar girando e não vão chegar em lugar nenhum. Assim. Então, acho que a primeira coisa, assim, que a gente tem que fazer para ser liderança nível 5 é entender quem são as pessoas certas, colocar as pessoas certas dentro do barco, as erradas para fora, colocar as pessoas certas nos lugares certos. E aí não é primeiro quem, depois o quê. Isso é muito importante. Assim. O próximo ponto, assim, é como a gente escolhe enxergar a si mesmo. E isso é uma característica que eu acho que é o que mais diferencia os líderes nível 4 do líder nível 5. Assim. É o que a gente chama de o paradigma da janela do espelho, né? Como a gente lida com fracasso e com sucesso perante a equipe. Então, os líderes nível 4, eles têm o hábito de olhar para o espelho no momento em que a equipe atinge um grande sucesso. Então, é aquele líder que vai bater no peito e falar, pô, eu regularizei a J, poxa, eu bati a meta X, eu montei a organização, fui eu que fiz o trabalho, fui eu que fiz. Gente, assim, vocês já pensaram que vocês trabalharem pra caramba numa equipe, vocês entregarem os resultados que vocês querem e vocês ouvirem uma pessoa dizendo que foi ela que fez? Assim, isso assim, acaba com o prazer de qualquer pessoa, assim, com a vontade de qualquer pessoa de se entregar para qualquer coisa. Mas os líderes nível 4, apesar de eles serem aquelas pessoas que gerenciam, entregam, trabalham muito bem pelo objetivo, muitas vezes eles são pessoas que se colocam à frente desse objetivo, assim, beleza. O objetivo vai até, a minha dedicação para o objetivo vai até aqui, mas se isso interferir entre eu e a minha imagem, enfim, eles voltam atrás. E por isso, muitas vezes, quando eles têm um sucesso, eles olham no espelho e falam, poxa, essa foi a responsabilidade dessa pessoa que está aqui no espelho. E quando eles lidam com o fracasso, eles ficam olhando pela janela, assim. Ah, a gente estava vivendo uma crise, foi por isso que a gente não entregou esse resultado. Ah, a gente não estava com... A gente estava com fulano de tal, que foi um péssimo, que não era uma pessoa boa e ela atrapalhou todo mundo. Ah, tipo, parece que é uma incapacidade, assim, de absorver a responsabilidade e acaba tentando apontar o dedo e justificar por que não alcançou alguma coisa. Assim. E isso é a característica do líder nível 4, mas a característica do líder nível 5 vai ser justamente o contrário assim, desse paradigma. O líder nível 5 ele vai olhar pela janela no momento em que a equipe tiver sucesso. E é muito engraçado isso, porque uma característica muito forte do líder nível 5 é que ele tem o hábito de... Ele chega na janela no momento do sucesso e aponta, não, a gente alcançou esse resultado que foi ótimo por causa da pessoa X, da nossa organização, porque o diretor de projetos entregou muito, porque esse membro era muito dedicado. E quando eles não conseguem encontrar ninguém assim para culpar, eles têm o hábito de dizer, não, isso daí foi só sorte nossa, o mercado estava favorável, a gente estava num bom momento. E isso é a humildade do nível 5, assim. Em contrapartida, ele tem um hábito muito forte de olhar no espelho no momento em que as coisas dão errado. Então, ele olha para o espelho e fala, ok, isso é a minha responsabilidade, a gente errou porque eu tive o meu papel nesse erro ou nesse fracasso. Por causa disso, disso, eu vou melhorar esse ponto. E aí a gente consegue melhorar as coisas para organizar. E assim, né, notar que responsabilidade é diferente de culpa. Não é eu assumir toda a culpa por tudo que acontece de errado na minha empresa júnior. Eu olhar e entender que mesmo que tenha dado errado e o fracasso e não seja culpa minha ou tivesse na mão de outra pessoa, eu no momento em que eu decido me portar como liderança, eu preciso entender que aquilo vai ser minha responsabilidade, porque eu faço parte de um grupo e se aquela pessoa se tem alguém na EJ que não quer alcançar aquele objetivo, se tem alguém na EJ que às vezes quer alcançar o objetivo, mas teve algum erro, cara, o objetivo é comum a todo mundo e eu preciso abraçar o erro, a culpa, o fracasso, tanto quanto qualquer pessoa, levantar a cabeça e assumir a responsabilidade para resolver aquele problema, assim, ou aquele fracasso. Essa é a atitude do líder nível 5.
É, e assim, né, entender que desculpas não são nível 5, análises são. Então é sentar e olhar e não é ficar dizendo, poxa, a gente errou por causa disso, disso, daquilo. Como é que a gente vai lidar no momento de crise do mercado para a gente alcançar nossas metas? Como é que a gente vai lidar no momento de que a gente colocou uma pessoa errada dentro da EJ e agora a gente precisa, não sabe o que a gente faz, porque isso deu errado por causa dela? Não. Poxa, a pessoa está tomando essa atitude errada, qual vai ser o nosso comportamento diante disso? A gente vai capacitar a pessoa, a gente vai desligar a pessoa, a gente vai conversar para tentar entender. É foco na solução do problema, entendeu? Não é ficar se perguntando, puxa vida, porque a culpa é daquilo, porque a culpa é disso. Isso é que a gente chama mindset de crescimento. Pô, eu errei, a gente fracassou, a gente errou, mas a gente vai olhar para a situação como um aprendizado, vai entender o que a gente precisa melhorar e vai dar os próximos passos que a gente precisa para alcançar o objetivo. Esse grande objetivo que a gente, quanto liderança e quanto equipe, quer alcançar. Acho que uma coisa muito importante, assim, que algumas pessoas trazem é que a gente, como liderança, muitas vezes precisa escolher entre a disciplina e a flexibilidade. E, infelizmente, assim, a gente vive numa era em que a gente fala muito sobre empresas como o Google, empresas como, não sei, que tem ali uma flexibilidade, um ambiente colorido, liberdade para as pessoas trabalharem a hora que elas querem. E a gente, como empresário júnior, que tem horário de aula definido, que muitas vezes é no meio do dia, a gente tem vários outros compromissos, um curso, às vezes estágio, a gente acaba sendo obrigado quase que trabalhar com muita flexibilidade, assim. Mas às vezes a gente entender que essas mesmas organizações que têm um ambiente criativo, colaborativo, colorido, que permitem que o funcionário tenha flexibilidade, elas também cobram altos padrões de entrega e muita disciplina com prazos, assim. E a liderança ela precisa ter essa rigorosidade e essa disciplina, assim. Então, beleza, a gente vai ter a liberdade para a gente trabalhar no momento em que a gente quiser, mas a gente tem uma reunião semanal que vai ser respeitada sempre dentro desse horário, a gente vai olhar para que momento todo mundo da EJ pode se encontrar e pode se reunir, e aí a gente naquele dia vai olhar para tudo que a gente fez durante a semana e todo mundo vai ter suas entregas semanais e todo mundo tem que entregar e tem que ter esse rigor para as coisas serem feitas. A gente, quanto liderança, tem que mostrar muita disciplina, assim. A gente tem que lembrar, assim, que o mais importante de tudo isso que a gente está mostrando, por exemplo, correr muito atrás de colocar o objetivo à frente de tudo dentro da organização, escolher as pessoas certas, de olhar para o espelho no momento do fracasso e para a janela no momento do sucesso, a gente é liderança. Assim. As pessoas estão olhando para a gente o tempo todo. E a partir do momento em que eu decido ser rigoroso com as minhas próprias entregas, com a minha disciplina, e começo a cobrar isso, né, as pessoas também vão ver, vão ver que elas estão sendo cobradas por uma pessoa que foi capaz de alcançar aquilo e que elas podem alcançar aquilo também, né? E que se aquela pessoa que prega um objetivo que é tão coerente, que eu concordo e que eu me dispus a correr atrás junto com todo mundo no momento do processo seletivo de uma reunião, então, poxa, eu tenho que me entregar tanto quanto ela, assim, para alcançar esse mesmo objetivo. É disso que a gente está falando, assim, quando a gente fala que liderança é exemplo, assim. E é muito mais fácil eu estar mostrando as pessoas estarem vendo como é que elas têm que fazer e irem lá e replicar do que elas ficarem ouvindo como tem que ser feito e tentar testar alguma coisa, validar alguma coisa. Liderança disciplinada e rigorosa é muito importante. A gente precisa cobrar altos padrões de entrega, sim, a gente precisa fazer a nossa parte. Isso passa por liderança nível 1, 2 e por todos os outros pontos. E entender, assim, que é algo muito importante, que liderança rigorosa não é uma liderança impiedosa. Assim. A liderança ela não é para ser um ditador, assim, em nenhum dos níveis. Assim, a gente foi falar de gerenciamento no líder nível 3, assim. E antes disso, e em nenhum momento a gente falou sobre mandar, sobre dar ordens. A gente está falando aqui sobre decisão, a gente está falando aqui sobre montar objetivos em grupo, sobre saber passar o objetivo e o propósito pelo qual a gente está trabalhando. Assim, não é para a gente entrar na nossa empresa júnior e tentar ser um ditador. E eu acho que a clássica frase de um líder nível que não é um líder nível 5, que é um líder nível 4, ou enfim, não sei, é dizer que não vai deixar alguém fazer aquilo. Cara, não eu não deixo nada dentro da minha empresa júnior ou dentro da minha organização. Eu mostro para as pessoas que aquilo é errado, ou eu sento com as pessoas e discuto, e aí a gente conversa e entra num consenso de que aquilo não está certo. E aí talvez eu possa tomar alguma decisão em cima daquilo, mas
eu não mandei em ninguém, eu não decidi aquilo sozinho, eu decidi porque aquilo vai contra o nosso objetivo, porque aquilo que a gente decidiu que é proibido ou que eu não estou deixando alguém fazer é algo que vai estar traindo aquele objetivo que a gente definiu como conjunto. E aí é uma frase muito legal, assim, que uma frase não, né? Na verdade uma ideia muito legal, que se a tua liderança ela não está sendo disciplinada e rigorosa, se você está permitindo que as pessoas tenham entregas de qualquer jeito, se você não está colocando esses padrões altos e você não está dando possibilidade das pessoas terem esses padrões altos também, você está traindo a causa pela qual você trabalha. Então você precisa ter essa liderança rigorosa e disciplinada para ser nível 5. Acho que um ponto assim muito importante sobre o ponto da disciplina, que eu acho que por mais que seja muito legal a gente falar de flexibilidade e as pessoas trabalharem do jeito que elas quiserem, se a gente não trabalhar com a realidade que funciona, a gente não vai conseguir entregar o objetivo que a gente quer. E a realidade como ela é que a gente precisa ter disciplina para decidir as coisas. E, aliás, eu acho que quando a gente fala de tratar com a realidade como ela é, isso é muito do líder nível 5, assim, que é o líder que ele vai entender qual é o objetivo que ele tem para fazer, a realidade é que ele quer alcançar aquele objetivo e ele tem isso claro. Acho que a gente, para entender se a gente quer é um líder nível 5 ou não, uma das coisas que a gente precisa fazer é olhar e falar, cara, eu quero alcançar essa causa pela visibilidade que isso vai me dar ou porque eu acredito que, de fato, isso vai ser benéfico para o mundo. E lidar com essa realidade, de entender que às vezes eu não sou um líder nível 5 que eu preciso fazer um esforço para mudar. Lidar com a realidade com que ela é, como entendendo que, sei lá, o meu melhor amigo que entrou na faculdade junto comigo, que a gente fez tudo junto, ele não é a pessoa certa para estar na empresa junto comigo. Entender a realidade como ela é, que, tipo assim, poxa, é muito legal a gente querer falar que a gente pode trabalhar a qualquer hora, que a gente pode só fazer reunião, que a gente nem precisa fazer reunião, mas se isso não funciona, a gente, como liderança nível 5, não tem que optar por isso. E aí eu acho que um ponto muito importante, assim, que eu acho que é o ponto mais importante que eu vou falar, assim, pegando tudo isso que eu falei até agora, a gente fala muito sobre decidir, a gente fala muito sobre como lidar, a gente fala muito sobre decisão sobre as outras pessoas, mas a partir do momento em que a gente entra na EJ, mesmo que a gente seja só um trainee que esteja fazendo um projeto ou esteja trabalhando numa venda, a gente está tomando decisões o tempo inteiro. Assim. A gente toma a decisão da direção de um projeto, a gente toma a decisão no momento em que a gente convida uma pessoa para a Jota, que mesmo que você não tenha esse poder de decisão, mas convidado para fazer parte do processo seletivo. Você toma a decisão no momento em que você está em contato com o cliente, você decide qual vai ser a próxima frase que você vai falar. E tudo isso a gente tem que ter essa preocupação de a gente vai tomar pequenas decisões que vão orientar para dizer que se a gente é nível 4 ou nível 5, ou se a gente está em outro nível. E a gente lidar com a realidade como ela é, faz parte da gente também identificar em que posição a gente está. E entender quais são os pontos que a gente precisa trabalhar para crescer ali dentro. E mais importante, assim, eu acho que eu não escrevi isso em nenhum momento do Private, senão seria o próximo. É muito de carregar a liderança como posicionamento e não como posição. Então, se todo mundo dentro do MRJ toma pequenas decisões, desde onde a gente vai alocar as pessoas e quem vai passar no processo seletivo, a qual vai ser a próxima frase que eu vou falar para um cliente no momento de uma prospecção, ou qual vai ser, o que eu vou anotar aqui no momento de que eu estou fazendo o projeto, e esse dado vai ser super importante para as decisões que a gente vai tomar depois, eu estou sendo liderança o tempo inteiro. E eu preciso me preocupar para que as decisões que eu vou tomar como liderança, elas contribuam para a gente alcançar o objetivo que a gente quer. Acho que isso é uma das coisas mais importantes assim que a gente tem que carregar assim com um membro da EJ. Tipo, não importa a minha posição, o meu cargo, o meu posicionamento vai ser de liderança. E assim, algo que a gente pode usar para medir assim, para entender se a gente está sendo um líder nível 5 ou não, a gente pode criar o jornal das decisões de nível 5, assim, que é muito mais uma brincadeira, assim, mas é algo que é super legal de fazer e super útil. Que basicamente, no final de todos os dias que você trabalhar pela sua empresa júnior, você senta e você escreve num papel quais foram as decisões que você tomou hoje pela sua empresa júnior. Poxa, você tomou a decisão de ligar uma pessoa, você tomou a decisão de não participar de uma reunião, você tomou a decisão de inventar uma desculpa para não aparecer em algo que era da EJ, ou você tomou a decisão até, sei lá, tipo, da coisa mais pequena, assim, tipo, naquele momento eu falei, eu
tinha a oportunidade de falar da EJ para alguém e acabei optando por não falar, tipo, por causa disso, 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 cara, qual foi essa decisão que eu tomei? E aí o segundo ponto é se perguntar quais foram as decisões nível 5. E no final do dia você fazer uma razão, né? Tirar a porcentagem. Tipo, pô, se eu tomei 10 decisões hoje, quantas delas foram nível 5, sabe? Foram 3, então são 30% das minhas decisões foram nível 5. Tentar ver essa razão, assim. E no momento em que você vê qual foi essa taxa, você, você tenta sempre todos os dias melhorar um pouco em relação ao dia anterior. Tipo, se eu tive três das minhas 10 decisões foram de nível 5, amanhã eu vou tentar aumentar essa taxa de 30% para 40%, para 45%. Se melhorar 1%, já melhorou de um dia para o outro. Assim. Vim muito com essa mentalidade de crescer de pouquinho em pouquinho. Assim. E eu ia sugerir, assim, se você tiver que fazer isso esse ano inteiro, que você vai estar à frente da sua empresa júnior, da sua organização, tenta ter uma meta de pelo menos 50%. Isso já é muito mais alto do que, sei lá, muitos líderes de nível 4 estão tomando de decisão por aí. E uma outra coisa assim que eu ia sugerir que veio na minha cabeça agora assim, é que no momento em que você se perguntar quais as decisões você tomou na sua jornada e quais decisões foram em nível 5, tenta entender por que você tomou aquela decisão. Assim. E aí você tenta entender se nas decisões que você tomou e que você qualificou como nível 5, se eram decisões que de fato colocavam o objetivo na frente ou só eram decisões claras demais. Assim. E se as decisões que você tomou que não foram nível 5, beleza, mas eu tomei porque elas não foram certas, ou porque eu me coloquei à frente do objetivo que o nosso grupo tem, que a nossa organização tem. O que me motivou a isso? E aí você vai começar a entender o que te motiva e você começa a entender mais assim, poxa, quais são os questionamentos que eu preciso me fazer antes de tomar uma decisão que de fato vão me ajudar a tomar uma decisão nível 5. E aí eu acho que isso vai ser bem, bem, bem importante. E aí, né, poxa, um outro ponto que é bem importante também da gente falar, lá atrás, quando a gente falou de liderança nível 5, a gente falou de excelência duradoura, né? E, gente, assim, é muito legal a gente vê muitos líderes saindo por aí dizendo que, poxa, no momento em que eles estavam numa organização, a organização performou assim, maravilhosamente bem, números ótimos, objetivos sendo alcançados, metas sendo batidas. Mas no momento em que eles saíram, como eles eram bons demais, a empresa não performou tão bem. Galera, bom, parabéns para esse líder, ele pode ser um executor incrível, um ótimo gerente, mas ele não é um líder nível 5, é um líder nível 4. Porque a gente, principalmente que está no movimento Empresa Júnior, a gente precisa entender que a nossa passagem muitas vezes vai ser rápida, assim, sabe? A gente não vai passar a nossa vida inteira numa empresa júnior, até porque a empresa júnior não vai pagar a gente. E a gente precisa comer. Mas acho que um ponto muito importante sobre isso a gente ter esse cuidado para as decisões que a gente toma não serem só positivas para que no final do ano a gente bata a meta como a nossa gestão bata a meta. Que a gente toma decisões para que a próxima gestão também bata a meta, que a gestão seguinte ela alcance os objetivos e que para daqui a 10 anos a gente consiga olhar para o MJ que, poxa, super contribuiu para aquele Brasil empreendedor, porque contribuiu para os objetivos anualmente e foram construindo em cima daquilo que eles já tinham construído. Assim, eu não sei vocês, mas eu me orgulharia muito mais de entrar numa empresa júnior e ver que ela cresceu depois que eu saí, do que ver que tipo assim, cara, aquilo que eu construí, outra pessoa veio depois e, e não conseguiu manter assim, ou que não foi tão bom quanto. E isso se dá assim na tua forma de liderança, na tua forma de lidar com as pessoas, principalmente que estão no nível hierárquico mais baixo que você. Cara, você precisa se preocupar. O líder nível 5 ele tem essa preocupação. Você precisa se preocupar em formar essa pessoa da melhor forma possível e que ela seja melhor do que você, que ela saiba mais conteúdo que você, que ela se preocupe muito mais em estudar do que você, que ela saiba tudo que você sabe e mais um pouco, sabe? Se ela puder aprender tudo que você aprendeu como líder e que ela não precisa aprender isso de novo e ela vai cometer novos erros, com certeza, assim, a tua empresa júnior não tem como ser pior ano que vem. Assim, com certeza ela vai ser melhor. E é isso, assim, liderança é uma coisa que é muito subjetiva, então em nenhum momento eu falei, tipo, sentem todos os dias, acordem 5 da manhã, meditem até às 6, trabalhem de 6 às 22 e depois repitam no dia seguinte. Assim. Porque a liderança é uma coisa realmente muito subjetiva. Mas essa liderança, liderança é uma coisa que é tão diferencial para a gente conseguir
ter empresas ótimas, governos ótimos, universidades ótimas, que a gente, quanto movimento Empresa Júnior, a gente carrega isso no nosso planejamento estratégico da rede. Assim. Formar líderes empreendedores que, com sua equipe, tenham alta performance, olha aí a liderança nível 5, alcancem grandes resultados e sejam orientados sempre pelo propósito. E tudo isso fala muito sobre liderança nível 5 que a gente tem que ter na nossa equipe. Não é opcional, assim. Não é uma opção você não ser líder nível 5 e alcançar o Brasil empreendedor, ou ser líder nível 5 e alcançar o Brasil empreendedor. Você precisa fazer os dois. Tem que ser um líder nível 5, tem que orientar as pessoas pelo propósito, tem que cobrar essa alta performance, tem que ter essa alta performance em você, tem que orientar a equipe para esse propósito, tem que trabalhar sempre com esse objetivo na frente. Assim. E é claro, né, não estou falando para ninguém se matar por esse objetivo, ou fazer tudo, largar família, amigos, mas assim, ele para um momento e analisa quantos por cento dos CEOs que apresentam liderança nível 5, eles abrem mão da família, abrem mão dos momentos com os amigos, abrem mão, não sei, já o que engrandece ele, como a dedicação para uma religião ou para um projeto comunitário, e quantos por cento deles não fazem tudo isso. Eles dizem não para reuniões para ficar com a família, se eles têm um projeto social que conversa muito com o propósito deles, eles deixam de fazer às vezes, eles não deixam de fazer porque eles têm que entregar para esse outro objetivo, não. Mas, assim, nessa pesquisa que o Jim Collins fez, ele percebeu que 50% dos CEOs de grandes empresas abriam mão do tempo com a família, do tempo com os amigos e de outras atividades para entregar os grandes resultados que a organização precisava, e 50% não. 50% abria mão de, sei lá, ter uma reunião do conselho ou de ter alguma coisa para ficar com a família porque ele já tinha se comprometido com aquilo e aquele outro compromisso tinha aparecido de última hora. Então, mais uma vez, assim, formar líderes empreendedores que, com sua equipe, tenham alta performance, alcancem grandes resultados e sejam orientados sempre pelo propósito. Isso que vai fazer com que a gente alcance o Brasil empreendedor. Assim. É isso que vai criar empresas ótimas, governos ótimos, universidades melhores. E aí essa atitude, essa preocupação em ser um líder nível 5 para alcançar tudo isso é o que começa hoje, assim, dentro da EJ que você está fundando ou da EJ que você está entrando, da empresa júnior que você está participando. Então, assim, só queria agradecer assim, o tempo de quem pôde assistir. Espero que isso contribua muito, assim, e que vocês tenham essa preocupação hoje, fundando a EJ de vocês, e se preocupando em ser essas lideranças, informar as lideranças nível 5, que são as pessoas que vão dar continuidade à excelência que vocês institucionalizaram na empresa júnior de vocês, e que vocês levem esse conteúdo, né, e essa preocupação em ser liderança nível 5 para a vida. Porque quando a gente tem essa liderança, onde a gente estiver, a gente vai tornar a nossa organização, a nosso grupo de pessoas, a nossa família, assim, né, grupos ótimos, organizações ótimas, empresas ótimas, governos ótimos, universidades ótimas, assim. E aí sim a gente vai ter o Brasil empreendedor, assim, em todos os níveis, que é o que a gente realmente precisa para ser gigante, assim, como país. E é isso, gente. Muito obrigado. Agradeço demais. Agradeço também o convite da galera da Baré e reafirmo assim, que estou sempre à disposição para contribuir para o Brasil Empreendedor e contribuir com o movimento Empresa Júnior. Então, muito obrigado.